Queridos e amados irmãos, amigos, a você que nos ouve, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez está chegando a este canal, queridos, eu tenho o imenso prazer e satisfação de cumprimentar a todos vocês, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz possa permanecer, que esta paz possa habitar, que esta paz possa continuar em nosso coração, não somente hoje, mas que seja para todo o sempre. Meus queridos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 13 e 14, está escrito: Então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: Deixai-o vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Queridos, eu quero, nesta oportunidade, nesse momento, agradecer a Deus pela sua preciosa companhia, a você que tem tirado minutos e segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus, que Deus continue te abençoando, te recompensando pelos minutos e segundos que você tem deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Meus amados, os versículos em que lemos nos mostra que para se seguir a Cristo, para chegarmos até Jesus, sempre existe obstáculo e barreiras para chegarmos até a presença do Senhor, para servirmos a Ele, para andarmos nos seus caminhos. Pois o versículo nos mostra que o impedimento não é de agora. Há muito tempo, há 2000 anos atrás, isso já acontecia. Isso já se passava no meio do povo de Deus. Pois a palavra de Deus nos afirma que aqui as mães levavam as crianças até Jesus. E veja que o impedimento não é só para os adultos. As crianças muitas vezes são impedidas de chegar até a presença do Senhor. O versículo que lemos nos deixa claro que as mães levavam as crianças até Jesus para que Jesus as tocasse, as abençoasse, as crianças. Porém, os discípulos, vendo isto, eles tentavam impedir as crianças de chegar até a presença do Senhor. Louvado seja Deus, de ser abençoadas por Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Os discípulos tentavam de qualquer forma impedir. Só que Jesus, vendo isto, a própria palavra de Deus nos afirma que Jesus, observando as atitudes ou a atitude dos seus discípulos, Jesus se indignou-se. Porque o prazer do Senhor, queridos, é que todos venham até Ele, é que todos se aproximem dEle, é que todos tenham uma comunhão com Ele, é que todos o conheçam. É o prazer do Senhor. Louvado seja Deus. Muita gente acham e limitam a palavra de Deus, pois o Senhor nos fez, o Senhor nos chamou para ter aproximação com Ele. E veja que quando as crianças iam até Jesus, os discípulos tentavam, de qualquer forma, impedir
as crianças de chegar até Jesus, de ir até a presença do Senhor. Só que Jesus, observando tudo isto, todas as atitudes dos seus discípulos, diz a palavra de Deus que Jesus indignou-se com aquela atitude deles. E chega até eles e diz: não impedis, não impeçam das crianças vir até a mim. Louvado seja Deus para todo sempre. Não impeçam deles vir até a mim, porque deles pertence, dos tais pertence o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nunca impeçamos alguém, nunca seremos uma pedra de tropeço para alguém que deseja se aproximar de Cristo. E isso aqui, trazendo para os nossos dias atuais, isso ainda hoje acontece. Isso ainda hoje acontece. Muitas vezes nós, seres humanos, somos obstáculos. Somos problemas para a vida de alguém que quer se aproximar do Senhor. Louvado seja Deus. Quantas pessoas com sede, com desejo de se aproximar de Cristo, e quando isso acontece, meus amados, nós somos o impedimento. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não fomos chamados para ser pedra de tropeço da vida de alguém que deseja conhecer a Jesus. Você foi levantado, eu sou levantado como um canal de bênção, como uma mão estendida para levar essas pessoas até Jesus. Nós somos hoje portadores da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus conta comigo e com você para conduzir as pessoas até Ele, para que as pessoas se aproximem de Jesus. Louvado seja Deus. Não sejamos como os discípulos aqui, que tentaram de qualquer forma impedir as crianças. Louvado seja o nome do Senhor. O texto refere crianças, mas nós, quando vamos a Cristo, nós somos considerados uma criança, sem entender muita coisa, sem compreender muita coisa. Por isso que nós precisamos aprender com Jesus. Louvado seja Deus. Mas os discípulos aqui se tornaram um impedimento. Jesus, quando observa a atitude dos seus discípulos, queridos, muitas vezes nós conhecemos a Deus, conhecemos a palavra de Deus, sabemos as leis de Deus, mas muitas vezes a gente se torna negligente e tem mais. Muitas vezes é aquilo que já lhe disse. Nós tornamos um impedimento para alguém ir até Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus nunca fez acepção de pessoas. Jesus nunca fez separação de pessoas. Não. Ele fez um convite. Ele fez o convite. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o convite de Jesus para todos os seres humanos. Jesus nunca rejeitou ninguém. Pelo contrário, sempre abraçou a todos. Sempre acolheu a todos. Mas o homem não, ele quer limitar as coisas. Discípulos aqui chegaram para Jesus, porque traziam-lhe as crianças. As mães traziam-lhe as crianças para que Jesus as tocasse, aquelas crianças, as abençoasse. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente só quer desfrutar das bênçãos de Deus para a nossa vida, mas a gente não quer que os outros sejam abençoados. Isso é um grande erro nosso. Isso é uma falta de sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Porque assim como eu quero ser abençoado por Deus, o meu desejo, a minha vontade é que o meu irmão, que a minha irmã, também seja abençoada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas às vezes a gente quer a bênção só para a gente. Eu já sou salvo, os outros que se danem.
Mas não é assim, queridos. Esse não é o Evangelho do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu tenho prazer de ser salvo, eu tenho prazer de que a outra pessoa também seja salva. Louvado seja o nome do Senhor. Então os discípulos aqui impediam as crianças chegar até Jesus. E Jesus, vendo isto, indignou-se e disse: deixai-o vir a mim, e não os embaraceis. Não sejam pedra de tropeço, não sejam obstáculos, não coloque embaraço para que eles se aproximem de mim, porque deles, dos tais, é o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu sempre uso uma frase e quero voltá-los a repetir. O céu é surpresa. O céu é surpreendente. É surpresa para muitas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a minha salvação não está na minha roupa, não está no meu paletó e nem na minha gravata. Louvado seja o nome do Senhor. A minha salvação não está nisso. A minha salvação está no meu compromisso, na minha fidelidade com Deus. Louvado seja Deus. E Jesus aqui disciplina os seus discípulos, corrige a eles. Não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois ainda o texto nos prossegue dizendo, porque o deles é o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em verdade eu vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. E por que Jesus disse isso? Porque a criança não tem maldade. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro da inocência de uma criança não existe maldade. Você faz alguma coisa de errado com uma criança, ela chora, louvado seja o nome do Senhor, mas no mesmo instante ela está de bem com você. No coração do ser humano, da pessoa madura, existe maldade. Mas no coração de uma criança não, o coração de uma criança é puro. E Jesus está mostrando através dessa palavra que só vai entrar no céu os puros de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Só vai entrar no céu quem não tem maldade com o seu próximo. E só vai herdar o reino de Deus quem se fizer como uma criança. Louvado seja o nome do Senhor. Quem se fizer como uma criança. Quem ter atitudes de uma criança. Quem se posicionar como uma criança. É deles o reino de Deus. Queridos, eu quero voltar mais uma vez a repetir. Não seja o impedimento na vida das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Ame as pessoas sem maldade no coração. Sirva a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma que você quer que o seu próximo sirva a Deus. Se você é fiel, queira que o seu próximo seja fiel a Deus também. Não vamos limitar as coisas. Não vamos impor regras sobre o Evangelho do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Não vamos impedir, queridos, as pessoas de chegar até Jesus. Eu tenho sede de Jesus. Você tem sede de Jesus. O mundo tem sede de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós somos esses discípulos que às vezes queremos impedir as pessoas, as crianças na fé, os domésticos na fé, de impedir. Nós somos às vezes os obstáculos de querer impedir eles
de chegar até Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como os discípulos foram impedimentos para que as crianças chegassem até Jesus, quantas vezes, queridos, nós não procedemos da mesma forma? Quantas vezes não tem acontecido isso conosco? Louvado seja Deus. E às vezes Jesus fica indignado com as nossas atitudes, com as nossas ações. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós entristecemos o coração do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero ler mais uma vez este versículo. Então lhes traziam algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, não seja impedimento, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Louvado seja o nome do Senhor. É aquilo que já lhe disse. Na criança não existe maldade. A criança é pura. A criança é verdadeira. A criança anda em santidade. Porque em criança não existe pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, meus queridos irmãos e amigos, eu quero deixar esta breve meditação da Palavra de Deus. Eu peço a você que se inscreva em nosso canal, que deixe o seu comentário, porque é muito importante. Compartilhe a nossa meditação da Palavra de Deus, para que outras pessoas possam também ser alcançadas por este Evangelho. Que Deus abençoe, que Deus te proteja e te guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.